O mês de julho foi favorável à leitura de quadrinhos. Sim, consegui, digamos assim, ler um número até interessante de quadrinhos e com temáticas bem variadas. Então eu pude passear, digamos assim, por caminhos de leitura assim, entre super-heróis, bem como a questões mais introspectivas e dramáticas, justamente porque os quadrinhos nos oferecem essas possibilidades. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre as minhas experiências de leitura de julho. Começando com mangás, One Punch Man volume 13. E aqui, embora seja uma leitura um tanto que atrasada, é também o último volume de One Punch Man que eu tinha na minha pilha de leitura, preciso comprar os seguintes. Termina o torneio de artes marciais que o Saitama estava participando e o ataque das criaturas continua em pleno vapor. Os heróis nas mais diversas divisões vão vendo o que podem fazer. Algumas reuniões são feitas justamente para se caçar caminhos de solução, bem como os monstros estão a todo vapor no desejo de assumir o poder de vez e, consequentemente, a parte mais interessante e também divertida do mangá é justamente o momento em que nós temos o torneio de artes marciais, onde o Saitama chega na final e é um tanto que interessante a luta no final, justamente porque o Saitama tem que segurar lá uma peruca que ele está vestindo, né, está usando, porque é um disfarce dele, porque ele está ali fazendo no lugar de uma outra pessoa, ocupando o nome dessa pessoa e tudo mais. E, enfim, é um mangá divertido que eu devo comprar os volumes que estão me faltando e continuar na leitura desse material. Também li 2 volumes de Vagabond, no caso os volumes 31 e o 32, e temos aqui momentos um tanto que interessantes na vida do Takezo ou do Musashi, onde nós vamos ver, né, o Musashi passando por uma fase tanto de amadurecimento e de luta consigo mesmo, com seus demônios, superando-os e por aí adiante, como também descobrindo que por ele ter feito o que fez, né, no seu grande feito aí contra o clã Yoshioka, ele acaba então tendo que enfrentar desafios dentro de uma jornada que ele resolveu empreender, e dentro dessa jornada as pessoas vão cruzando no caminho dele e ele acaba tendo que achar um caminho para se defender, e ele segue amadurecendo e refletindo bastante sobre as questões da vida e sobre si mesmo. Ao passo que nós vamos também ver alguns momentos tocantes do Matahashi junto com sua mãe, e também algumas pessoas importantes acabam, além desses momentos tocantes, digamos assim, do Matahashi, há também algumas pessoas importantes partindo na história ou morrendo, né? E o Takezo, e também o Inoue, no caso o Takehiko Inoue, ele acaba também tocando no passado do Takezo, bem como do Matahashi, e algumas coisas interessantes são apontadas a partir disso daí. Não é um mangá que nesses 2 volumes teve assim um monte de ação, mas é tudo muito bem dosado e muito bem aplicado pelo Takehiko Inoue e agrada demais da conta. E seguimos aí até o volume 37, né, que é onde chegou no hiato. DC, eu li Os Imortais, volume 1. E aqui nós temos, basicamente, tá, um grupo de 5 indivíduos que, num passado muito distante, recebeu a benção da imortalidade. A partir disso, esses 5 indivíduos procuraram então caminhos para salvar a humanidade. A partir desses caminhos, e cada um na sua proposta, eles foram fazendo discípulos e passando uma pequena fração do poder deles para esses discípulos, a fim de que a ideia deles, ou o conceito que eles tinham para que a humanidade fosse salva ou melhorada, né, fosse então essa ideia espalhada por meio dos discípulos deles, sendo assim também
que isso é tudo feito de uma forma obscura, justamente para que ninguém saiba que os imortais existem. Basicamente, esse é o plot da história, onde dois desses imortais acabarão se enfrentando, porque as ideias deles são, elas colidem, né, dentro do que eles acham que é a solução para a humanidade, e também se descobre um caminho para matar os imortais, né, um imortal. Então, a história em si é escrita pelo James Tynion IV, e é desenhada pelo Jim Lee, entre outros artistas, e basicamente é uma história que vai se lançar alicerces, e é interessante. Ela não é espetacular, não é sensacional nem nada disso, tá? Ela é interessante, e não sei se teve continuidade lá nos Estados Unidos, ou se fechou mesmo num único volume, mas se fechou num único volume, nada mais é do que uma história que lança bases para os imortais, e não muito mais do que isso. Não é nada espetacular, e assim, se você tiver um dinheirinho sobrando, até compensa dar uma olhada, se não, é melhor aplicar, na minha opinião, em outro material. Não porque é ruim, mas também porque não é nada do tipo indispensável, ou nem, vocês sabem que eu não gosto de usar essa palavra, né? Ou tipo, será que eu preciso mesmo ler isso? Não necessariamente. Eu acabei pegando por curiosidade, não achei ruim, mas também não achei nada de extraordinário. Também li Gavião Negro volume 1, esse eu fiz resenha no canal, então dá para você dar uma conferida nesse material que eu gostei, né? Mas deixei bem claro que não é nada do tipo sensacional, extraordinário, maravilhoso. É melhor que Imortais, tá? Mas, enfim, como é difícil sair material do Gavião Negro, muitas vezes compensa também pegar para poder conhecer um pouco do personagem, né? Li Camelot 3000, e não só li, né, como eu também fiz um videozinho sobre as curiosidades que envolvem a construção desse quadrinho, que é um quadrinho da década de 80, e que é importante dentro da história da construção dos quadrinhos, justamente por causa de algumas implicações importantes que estão guardadas, né, dentro da estrutura ou da formação desse quadrinho. Vale a pena dar uma olhada no vídeo também. Marvel, O Retorno de Wolverine, volume 1, e O Retorno de Wolverine, volume 2. Isso aqui basicamente é assim, o Wolverine voltou, e a gente sabe, basta ler o Legado, né, e a gente já tem ali o Wolverine, mas a Marvel então decidiu que poderia fazer um monte de histórias em torno do Retorno do Wolverine, cerca ele de um certo suspense, e aí um monte de gente se põe a caçar o Wolverine porque o corpo dele desapareceu. E uma vez que o corpo dele desapareceu, pode então ser que alguém do mal, um vilão, tenha pego o corpo, e como ele tem todo o lance do adamante, o mutante, fator de cura, essa coisa toda, né? Poderia colher muitas amostras, por exemplo, de tecido do Wolverine, entre outras coisas, e usar, né, tudo isso para a produção de arma e por aí adiante, né? Enfim, o corpo do Wolverine em mãos erradas seria um grande problema. Então, basicamente, as minisséries, as histórias, elas estão em torno de achar o corpo do Wolverine e evitar, né, que o material genético do Wolverine caia em mãos erradas. Tem umas histórias que são legais, tem outras histórias que são bem chatas, e tem umas histórias que são razoáveis. Nada demais, nada de extraordinário, enfim, é uma coisa que eu acho que a Marvel mais trabalhou com caça-níquel do que qualquer coisa com esse material, que, sinceramente falando, eles poderiam, inclusive, né, relançar o título do Wolverine e contar um pouquinho disso, né, em uma meia dúzia de páginas, um arco, que não muito, já no primeiro arco, né, abordando especificamente o retorno do Wolverine e nada mais. Entretanto, né, mas para que, se a gente pode fazer um monte de história em torno disso? Então é mais ou menos isso. Eu peguei esses 2 volumes e confesso que não me decidi se eu vou continuar lendo esse material, justamente por não ser assim tão bacana assim e ter uma variação de qualidade muito grande. Li também Motoqueiro Fantasma Cósmico, divertido, bem divertido, achei. O Donny Cates faz um trabalho bacana aqui, onde o
o Frank Castle, que é o motoqueiro fantasma cósmico, ele está em Valhalla, ele sai de Valhalla e ele vai então pegar o bebê Thanos e vamos ver se ele consegue evitar do Thanos ser quem o Thanos é. E a história basicamente vai correr em torno disso daí, e muitas coisas acontecem, tem algumas viradas interessantes, bastante sarcasmo, algumas tentativas de humor que é bacana, enfim, é uma leitura bem divertida, o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Vale bem mais a pena do que o Retorno do Wolverine, para ser bem sincero. Guerras Infinitas, volume 2, e aqui temos a continuação, né, dos acontecimentos do volume 1, onde os Guardiões da Galáxia estão tentando proteger a Joia do Poder. Os Chitauri estão indo para cima deles com tudo, e também em cima da Tropa Nova, para poder pegar a Joia do Poder, e a situação deles não está nada fácil. Assim, as duas primeiras histórias têm uma intensidade muito grande dentro da narrativa. O Adam Warlock tem um papel importante também, haja vista que ele retorna tendo que tomar determinadas providências justamente para poder salvar o universo. Depois temos uma história da Capitã Marvel, que é uma história mais ou menos, que ela tá com uma das joias, né? E aí fizeram um one shot dela, que também não é lá grande coisa, e fecha a edição O Falcão de Aço, onde ele está indo pro lado dos Rapinantes, e as duas histórias dessa edição basicamente não progridem muito, e o elemento mais fraco dessa edição são as duas histórias do Falcão de Aço. E é um personagem bacana que eu esperava eles trabalharem melhor nessa edição. Mas ainda vale a pena acompanhar Guerras Infinitas. Cavaleiro da Lua, volume 8. Cavaleiro da Lua, no caso do Max Bemis, acho que esse é o nome dele, exatamente, Max Bemis, começa com a origem do Cavaleiro da Lua, que na verdade vai estar falando justamente de um sujeito chamado Ernest, que era o rabino do Mark Spector quando criança, da família dele, e então ele vai descobrir um negócio muito pesado sobre esse sujeito, e a partir dessa descoberta julga-se, né, que o problema lá das múltiplas personalidades e de toda a loucura do Cavaleiro da Lua começa a nascer a partir disso daí. A primeira história ela é interessante, mas depois ele vai enfrentar o coletivo, e o coletivo é a junção de uma série de pessoas num organismo só, e é um negócio mais ou menos. Depois ele vai enfrentar a sociedade dos sádicos, ou do sadismo, onde a primeira história é uma grande encheção de linguiça, e depois a coisa ainda dá uma desenvolvida dentro da narrativa. Mas o que eu posso dizer? Eu gostei do volume anterior do Cavaleiro da Lua do Max Bemis, mas esse, embora eu tenha lido algumas resenhas e visto algumas pessoas elogiando, inclusive dizendo que é a melhor fase do Cavaleiro da Lua desde do Warren Ellis, eu confesso a vocês que isso daqui, essa edição especificamente, é chata pra caramba. Rapaz, foi uma história que eu demorei para terminar de ler, foi arrastado, o conceito é até interessante, a questão da sociedade dos sádicos ou do sadismo, o coletivo, são até ideias interessantes, a questão lá do rabino lá no passado do Mark Spector, sabe? São ideias até interessantes, mas o jeito de aplicar os diálogos, tem hora que os diálogos são extremamente cansativos, enfadonhos, compridos, e onde você vê que não está indo para lugar nenhum, e uma falação que não vai para nada. Cara, assim, horrível. A pior leitura disparada do mês para mim foi o Cavaleiro da Lua volume 8, e é um personagem que eu gosto bastante, mas o cara quis tanto explorar as questões da loucura do Mark Spector que ele acabou fazendo um serviço um tanto que ruim, na minha opinião. Eu não gostei, sei de gente que gostou, li alguns elogios, mas eu sinceramente achei extremamente chato esse volume do Cavaleiro da Lua particularmente. Li também Black Hammer, A Era da Destruição, parte 1, e esse tem resenha no canal.
e é bom demais da conta. Eis aqui um negócio que vale cada centavo que você aplicar nesse material, e parabéns pela editora Intrínseca, que não está demorando para publicar, que venha logo o volume 2. O Fio do Vento, que também tem resenha aqui no canal, do Camilo Solano, um gibi que vai falar do cotidiano da vida, que vai também nos trazer um pouquinho de reflexão, mostrar a importância dos laços e como muitas vezes um assobio pode fazer toda a diferença na vida de alguém, justamente por causa da lembrança que isso pode trazer, e muitas vezes como as relações familiares, entre outras, fazem parte, são tão fundamentais na vida da gente, e que nem tudo que a gente vê realmente é o que a gente estava esperando, e o cachorro aqui da capa é um bom indicativo disso. Vale a pena, é um material que me agradou bastante. E por fim, Solitário, do Pipoca e Nanquim, quadrinho do Chaboté, que também tem resenha no canal, e é disparado a melhor leitura do mês. Solitário é simplesmente fantástico, dá uma conferida no vídeo desse material, e acredite, é assim um negócio extraordinário, e é, na minha opinião, um quadrinho que vai figurar entre os melhores do ano tranquilamente, porque é um quadrinho muito, 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 muito bom. É um material de fato diferenciado. Resumindo, tivemos coisas muito boas e tivemos coisas não tão boas assim. Melhor leitura, Solitário, indubitavelmente. Um quadrinho, uma boa experiência, e que é bom. Temos aqui o quadrinho do Camilo Solano. A coisa detestável, o ruim, muito ruim, pior leitura do mês tranquilamente, Cavaleiro da Lua, do Max Bemis, né? Então, são quadrinhos, por exemplo, que eu li, e que, dentre as nossas sensações aí como leitores de quadrinhos, nós temos boas experiências não tão boas assim, mas isso tudo faz parte dessa nossa vida de colecionador. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e me ajude aí para que nós possamos chegar aos 10 mil inscritos. Estamos aí na lida e rumo aos 10k. Então, dá uma força para a gente para poder chegarmos ali. Se você for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar este que vos fala, o link está na descrição do vídeo. Lembrando que, para que você realmente ajude quando você vai comprar lá pelo link, é importante que quando você acessar o site da Amazon, o seu carrinho esteja vazio, tá? Só coloca os itens depois de acessar pelo link. Aí sim você vai estar ajudando a mim ou um outro gibituber aí que você costuma ajudar comprando pelo link do canal, tá bem? Seja o meu ou seja de outro, tá? Então essa dica aí é importante, tá bem? E faça parte do nosso grupo no Facebook, sua presença ali, sem dúvida nenhuma, é indispensável. No mais, eu vou ficando por aqui, e não deixe de comentar o vídeo e me responde uma pergunta: qual foi sua melhor leitura do mês de julho, qual foi sua pior leitura do mês de julho, e o que você achou razoável, mediano. Esses três. Vamos conversar um pouquinho, né? Até porque conversar com vocês sempre é muito bom, e o comentário de vocês sempre enriquece muito o vídeo. Eu vou indo, logo logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.